Depois que eu vi aquele plot ali do Genvi, aí eu falei, não. Não, The Boys Tá tem que ser seguido, o... né? Já é acontecimento, já vai ser um seguido do E a outro. segunda temporada vai seguir a primeira. A segunda temporada de Genvi vai ser a continuação da quarta temporada, tá ligado, né? Sim, sim, ele Aí... já tá ligado já tá, né? E Ô, Aline, no tira uma trailer, dúvida. O Urso é boa mesmo? Porque eu tô querendo assistir esse final de semana. eu amo, tá? Eu tô Agora, querendo assistir. eu só acho que a segunda temporada é melhor que a primeira, Sério? tá? Sério, a primeira ela é muito voltada para o restaurante e a segunda já se volta mais para os problemas de cada personagem. Existe uma Ah, evolução deles, tá? é meio que a Então, primeira ela constrói o cenário, ela aí faz a base, ela faz a entendeu? base do que a série quer apresentar, e a segunda temporada é o plot, né? Meio que na primeira é justamente a história em si, né? Que é Sim, o protagonista vai assumir o restaurante do irmão, né? E ele tem todo esse conflito, se ele se relacionar com os funcionários, né? certo. Aquela coisa toda. Então, essa preparação para o restaurante é que é o foco da primeira. Você dá aquela coisa de cozinha, aquela coisa da correria, dá Que aquelas louco. mas a segunda vai mais para o interior dos personagens e existe uma evolução. E existe um episódio em especial que tem assim, muitas participações especiais, que esse episódio, assim, para mim, um dos melhores já feitos na televisão. Assim, quais episódios são assim, de todas as séries que eu tenho Aham. assistido? Esse episódio está, para mim, na lista, num top 10 aí. Eu vou É. iniciar esse final de semana, falando a verdade, porque assim, sábado eu vou trabalhar, né? Como todo Aham. cidadão brasileiro, né? Aham. Só que domingo eu vou estar de folga, né? Uhum. Então, aí eu quero pegar o sábado, mais ou menos ali, o finalzinho da tarde. Aí eu vou ficar entre House of Dragon e O Urso, né? Porque House of Dragon eu só assisti a metade da temporada e O Então, Urso eu quero pegar desde o começo. Porque eu não, não. já fecha para ser. Eu já Também é outro que quero. vai chegar aí meio do ano, né? Vai chegar. Então, é que vai chegar no dia 26, né? Pois vinte e é. seis por aí. Aí eu tô querendo fazer esse recap da E, primeira e da segunda. Aí assim como fazendo semana que vem no House of Dragon. não, o Que, Urso vai entrar aí para junho, se não me engano, né? O e The vai ser um Boys, episódio semanal House of ainda. Dragon. O Urso não, o Urso ele vai ser acho que completo, mas Tudo o de uma House of- vez? eu acho que vai, me parece que Caraca, vai, eu acho que vai. caraca, hein? Então, assim, tá ouvindo, mas ainda tem um filme, ainda vai entrar Deadpool também, Wolverine, que também tá Nossa, no não, maior hype não, vai ser também. muita coisa, vai ser muita É, coisa pra. Mas mas assim, é. do The Boys eu tô querendo fazer semanal, assim, vai ser. Eu Poxa, vou. show de bola, Não, só show que de eu não sei bola. como é que vai ser, né? Porque Ah, eu tô com um planejamento meio. Na minha base ali vai dar certo pra trazer The Boys ali certinho, junto com House of Dragon, no meu planejamento, né? Mas muita coisa pode acontecer aí. Mas é, estamos ao vivo para a gente falar estamos. sobre aí Bebê Rena, série essa, o divisor de águas aí da Netflix aí, que a gente vai ter muito que falar aí. A linha diretora, a gente vai tocar o papo aí na vinda da Videoteca do Nando, a gente vai estar aí, passou uma moto aí, que é a moto de um dos protagonistas aí, se é ou não. Mas estamos aí. Ô, Aline, vou iniciar a vinheta e a gente já começa o papo, pode ser? Bora, Então fechado. vamos nessa. Aê, meus jovens, bora iniciar aí, estamos ao vivo no nosso canalzinho no YouTube aí, canal pequeno, mas a gente está tendo um excelente retorno aí nas plataformas de áudio aí, ou seja, você que parou de assistir entretenimento adulto e veio parar no nosso canal, obrigado pela preferência aí, né, gente? Ou seja, se eu tô falando isso, é sextou, né, gente? Então, assim, brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre a série Bebê Rena. Será que vale a pena ou não assistir? Não sei, vai acompanhando o papo aí. E sim, a primeira participação aí, assim, participação completa, né? Porque a primeira participação que ela foi aí, que aí a gente falou uma live sobre o Oscar, ela falou ali
nos bastidores ali, no final apareceu só a voz dela, sim, ela que veio da Videoteca do Nando, que a gente está fazendo uma campanha para mudar o nome de Videoteca do Nando para Casal da Videoteca, porque ela sempre aí tá por trás corrigindo o Nando, mas dessa vez apareceu no nosso canal de rosto, agora rosto e voz completo. Aline, a diretora, tudo certo? Tudo certo. Obrigada, Isa, pelo convite, é um prazer. Vamos falar de Bebê Rena, né? Vamos tocar em pontos aí, né, tanto delicados, mas espero aí que eu possa agregar aí a conversa, né? E é isso aí, vamos que vamos, hein? Sim, vamos que vamos, gente. Lembrando, tá aqui todos os links para acessarem o canal da Videoteca do Nando já estão aqui na descrição desse episódio, tá? Mas que a gente vai liberar logo em seguida depois para você ouvir nas principais plataformas de áudio. Então, vamos nessa, né, Aline? Vamos discutir um pouquinho sobre essa série aí, que olha, que série foi essa? Então, só vou largar a vinheta e a gente já inicia. Vamos falar um pouquinho sem spoilers, ô Aline. Sem spoilers por enquanto, tá? É um papo bem breve, mas que, sendo sincero, eu não vi trailer. Essa foi a única série que eu não vi trailer. Sim. Nem um material de divulgação, nada. Sim. Eu só vi a galera comentando, pô, vale a pena, tem cena impactante, não sei o que e tudo mais. Mas que a minha experiência no cru mesmo foi com a série. Eu lembro que eu tava assim, pô, será que vale a pena assistir mesmo? Será que a galera... Aí eu peguei e dei uma chance. Mas a gente sabe assim que o Richard Gad, né, que é o criador dessa série, ele se baseou através de um fato que aconteceu com ele, né? Mas você sabe, né, Aline, que sempre, quando é uma biografia, algo que acontece com ele, a gente sempre tem essa permissão de aumentar os seus fatos, exagerar os seus fatos. Eu só não sei se você, de início, ficou impactado nos primeiros episódios, ou se você já teve ou se você foi aprofundando com a história do cara, né, ao longo da série. Sim, no caso, acho que no meu caso foi bem parecido com o seu, tá, Jonathan? Na verdade, com relação a estar ouvindo, né, a repercussão, e eu fui bem assim, de uma forma bem despretensiosa, eu fui, deixa eu ver o que é, né, esse Bebê Rena, vou ver essa série também, assim, sabendo mais ou menos... Foi desse jeito também. Foi desse jeito entendeu? Também. Então eu fui meio que, vou ver então, vou tentar entender o porquê que estão falando tanto, né? E sim, sem querer saber, eu sabia muito só a ideia principal, né? Que eu acho que isso todo mundo sabe, né? No caso, a parte da sinopse, né? Mas conforme eu fui assistindo, é uma série que ela vai mexendo com você, que você se faz várias perguntas, traz muitos gatilhos, né? Então foi uma experiência bem, bem realmente... mexeu muito, você fica ainda pensando naquilo, você fica digerindo aquilo ali que você está assistindo, né? E eu acho que é uma coisa que eu acho que ele não tem como não afetar qualquer pessoa. Isso aqui mexe de uma forma com cada pessoa o mais diferente. Legal né? é como que a Netflix, ela, tipo assim, como que até mesmo a estrutura da série. Tem episódios que ele avisa, ó, esse episódio tem cenas pesadas, não assistam. Então, mas o que eu vejo é que essa série, além de ela trabalhar muito essa parte pesada, o que eu vejo é que, eu não sei se você sentiu isso, é que a gente vai enlouquecendo junto com o cara, junto com o protagonista. Eu senti isso. É porque... Dá uma angústia. Eu fiquei angustiado a cada episódio, porque eu falei, não, calma aí. Eu tô enlouquecendo junto, cara, é isso mesmo. E no final, eu fiquei assim, pô, vai acabar desse jeito mesmo, de uma forma meio... que a gente vai comentar com isso, vai acabar desse jeito, de uma maneira meio poética, que a gente sentiu nos primeiros episódios. Só que o maior, cara, que eu não sei se você sentiu, eu tinha uma hora que eu pausava a série e falei, não, eu tô enlouquecendo, eu tive que pausar a série. Porque eu lembro quando eu tava assistindo um episódio, até o episódio 4, em que a loucura começa, eu falei, não, deixa eu dar uma pausa, falei, não, eu tô enlouquecendo mesmo, porque vai envolver na trama e você vai... É como se você tá entrando junto na mente do cara. Eu só não sei se você sentiu isso de início. Senti muito, só que no meu caso, realmente eu não podia estar vendo ele completo. Eu fui vendo em partes, porque assim, na hora do almoço eu vou ver o episódio. Eu tava de home office, no almoço eu vou almoçar, vou botar um episódio. Sabe, vou tomar um café da manhã, vou tentar ver o episódio antes de começar a trabalhar mais cedo. Aí, às vezes, eu ficava pensando, quando não tava, o que eu queria ver, quero saber o que acontece depois. Assim, mas eu acabava dando essas pausas, porque realmente agora como você falou isso, acho até que foi melhor,
tá? Mas no meu caso foi mais uma situação do contexto para mim de poder assistir, mas sim, você vai ficando cada vez mais angustiado e você tem aí uma fase que ainda tem isso ainda fica mais forte, né? Então, mas você tá entrando na cabeça dele, você tá se envolvendo com aquilo, você tá angustiado, você se faz várias perguntas, você lida com um mundo que você... Gente, como pode ser o psicológico, né? A mente de um ser humano, até onde a gente pode ir, né? Até onde nossos pensamentos podem realmente ir, né? Você se indaga tantas coisas, você se pergunta, você mexe demais, não tem nem o que falar, né? E eu gostei muito como que a série trabalhou sua estrutura assim. Eu acho que para mim não é uma novidade, não é nenhum spoiler, que tá no trailer que, assim, a série ela trabalha que tudo que é título, né, tudo que vai acontecer na série, ao longo dos episódios, ela descreve através de um e-mail. E o mais legal é que esse e-mail que a gente descreve é o que fala assim, vai acontecer isso. E realmente acontece. É onde que eu fiquei mais biruta ainda. Porque eu, assim, de quando a gente vai assistir qualquer produção audiovisual, você pode concordar ou discordar. Mas geralmente você tem a descrição do que vai acontecer, só que ele sempre vai adicionando algum plot ou outro. Nessa, ele já vai adicionando, ó. Aparece um texto e fala, Richard, não sei o que, eu acho que você tinha que fazer isso, isso e isso. E esse isso e isso acontece. Eu falei, caraca, velho. Ou o cara, ele previu o que estava acontecendo, né? Porque foi como eu falei, o Richard Gad, né, que é o criador, eu falo que, na minha opinião, ele teve uma criatividade tão fora da curva ali. Eu acho que tinha momentos ali, Aline, que ele teve que pausar em algum momento da produção da série para refletir se aquilo ou não estava acontecendo na vida dele. Porque tem pontos ali que eu vou comentar com spoilers, né, em alguns fatos, mas que agora as verdades começaram a aparecer mesmo agora. Porque antes, quando as notícias vieram à tona para nós, quando a produção veio para a série mesmo, dizendo, não, quem que era a história real dos personagens, não sei o quê, a gente não sabia 2 semanas atrás, a gente não sabia, começou a aparecer agora. O que é a verdade realmente por trás da série. Eu sei disso porque eu comecei a receber notícia disso, nesses sites famosos. Eu falei, cara, aí que eu comecei a duvidar, pô, será que o cara, ele realmente se aproveitou, aí que eu comecei a ver se ele inventou os fatos, mas isso aí eu vou debater um pouquinho nos spoilers, mas eu acho que de primeira impressão é uma série que eu recomendaria. Eu acho que para quem não tem um psicológico bom assim, é uma série que você não pode ver com criança perto, assim. Eu acho que com alguém perto, porque tem cenas ali que eu fiquei traumatizado de início. Porque é aquele negócio, você vai entrando na loucura do cara. Eu acho que para quem vai assistir, quem tem, eu acho que mais de 16 anos para cima, tem que saber dosar muito o que vai assistir, porque é uma loucura que você vai se envolvendo, mas você fala, cara, o cara é realmente, perdão a expressão, o cara é o merdeiro da vida. E aí, logo depois que a gente descobre essas viradas aí, não sei se você aconselharia assistir eu não sei se você aconselharia só essa série para maiores, o Aline, não sei se você recomendaria. Com certeza para maiores, né? E nem todos os maiores, né? Tem esse ponto, como você estava falando, porque a questão da mental é tão forte que realmente não é qualquer pessoa que você pode estar indicando isso. Sim. E não somente isso, como também pode ser que uma pessoa não goste, né? Pode acontecer, por exemplo, eu não indiquei para minha mãe. Por exemplo, o caso do Fernando, ele pegou o episódio, eu estava assistindo, ele pegou já para a reta final, ele não pegou o início, todo o desenvolvimento, ele pegou para a reta final. Então, para ele, isso aqui não é para mim. Respeito, mas não é para mim, né? Então, no trabalho eu indiquei, mas já fui avisando, já não é para todo mundo, ele é muito forte, traz muitos gatilhos, né? Mas é interessante o tema que está abordando, é uma coisa que eu não me lembro de ter visto nos últimos tempos, assim, né, nessa proposta, dessa forma, talvez, da forma que foi apresentado. Existem filmes, tem Atração Fatal, tem, né, mas dessa ciúme, forma... Né, excesso de ciúme também, então... excesso de ciúme também, sim, que a gente vê, claro, no personagem. Que eu tive empatia por conta nisso, né, desse excesso de ciúme que a gente tem no personagem, que eu peguei muita empatia pelo personagem por conta desse foco principal. Além de você ter essa perseguição excessiva, tem esse ciúme excessivo.
Então, eu me simpatizei porque, digamos assim, eu não vou falar que eu presenciei alguma coisa parecida, mas dependendo do relacionamento que a gente entra, é esse ciúme aí que a gente pega simpatia. Eu senti isso, então por isso que... E isso traz alguns gatilhos, você fala, cara, e entra naquilo que você falou, é uma série que não é para todo mundo. Ou você vai gostar ou não, por isso que para mim foi esse divisor aí. Mas vamos entrar na parte de spoilers, se você não assistiu a série. Opa! Depois volta para cá, depois diz que a gente não avisou, mas se você não liga para spoilers, fica aqui com nós. Então, olha o alerta. Agora começa a brincadeira. Começa a brincadeira aí. Olha o alerta aí. Sim, vamos falar sobre o Richard Gad, né, ou Donnie Dunn, né, que é o nome do... Eu queria saber, Aline, na sua opinião, como que foi essas viradas ao longo da série? O que eu vejo é que ele foi um cara, assim, que ele, digamos assim, é o que a gente fala, né? É o que a gente fala quando a gente entende de mudar de vida, quando a gente pensa, cria uma expectativa, mas na verdade não é aquilo que a gente imagina, realmente é o sofrível, porque o cara, ele queria ser um comediante famoso, mas ao mesmo tempo ele era um comediante ruim, né? E aí o que eu vejo o que eu fiquei mais impressionado são essas roubadas que ele entra. É igual na parte ali quando ele é abusado pelo melhor amigo, Darian. Aquilo ali foi o que me impactou, entendeu? Porque o que eu vejo é que na história dele ali, aquele Darian, por trás, descia a linha nele nos roteiros de texto, não sei o quê, mas no final abusava dele, assim, perdão um palavrão. E aquilo dali, olha, que me deu gatilho, que eu fiquei entrando na loucura dele. Eu não sei como você enxerga essa progressão do Richard, porque a gente vai dividir em 3 núcleos. Vai ter o ponto de vista do Richard, né, do Donnie Dunn, né, da Martha, e é da Martha que é onde que entraram as verdades aí, e da Terry, né. Então a gente vai toda a conversa vai se basear nisso. Mas como que você enxerga essa progressão da história do Donnie Dunn, né, ou do Richard Gad, que é o criador, assim? Eu enxergo que ele passou por altos e baixos, mas que hoje ele tá num nível mais alto da vida dele, mas que o seu final, eu achei que poderia ser um final um pouquinho mais poético. Sim, a ideia então, no caso da série, você, pelo menos o que mexeu muito comigo, eu acho que com muitas pessoas, é que, conforme eu já estava me envolvida já no começo, na verdade, porque eu me perguntava por que ele não parava ela, né? Ele não a parava, isso era desesperador para mim, porque que ele chegava na polícia, né? Até começa assim, se eu não me engano, né? Ele não falava tudo, então o polícia falava assim, porque é isso, então você quer trazer uma prova mais contundente para poder pensar, né? Para poder né? Isso aqui tipo não assim, dá. Ele para denunciar ela, né? Mas que ele não conseguia. Ele não queria, ele não conseguia. Então, acho que essa pergunta, até o 4º episódio, ficava porque ele não para ela. Será que ele gostava dessa atenção que ele estava recebendo, já que o público não aprovava, né? Não estava famoso com os quadros dele. Ele é mais engraçado com os amigos do que na carreira dele, e ele queria atenção, ele queria alguém que risse das piadas dele, queria alguém que desse atenção, talvez essa é uma carência, então por isso ele não conseguia se desfazer da Martha. A gente se perguntava sobre isso o tempo todo, né, até o fatídico episódio 4. E entra naquilo que a gente eu acho que é assim, qualquer ser humano passa, né, os vazios que a gente sempre vai querer procurar alguma coisa para preencher. Exatamente. Independentemente da situação, e é isso que eu senti mais empatia nele, né? Porque ele tinha todas as oportunidades para prender a Martha, mas sempre tinha alguma coisa, um vazio que impedia ele. E aí nisso, o maior gatilho que eu comecei a entrar na loucura dele. Sim, a gente entra, né? Entro porque é um momento assim que a gente fala desesperador, né? Só que ao mesmo tempo é um momento assim que a gente não consegue sair daquela loucura. Sim.
E ela lia ele muito bem. Ela falava assim para ela foi a primeira pessoa que falou assim: tem algo aí, quem te machucou? Não foi que ela fala? Quem te machucou? A gente machucou Né? Que isso. ela falava isso, ela lia ele também, porque ela também estava tão destruída quanto ele estava destruído. Então, ela foi um pequeno gesto, uma gentileza que ela se apegou a ele e começou, né, mas ela também via que ele tinha problemas, né? E como eu falei, ele era um cara que tinha questões, a gente foi entender isso até o quarto episódio, fatídico quarto episódio, que é extremamente chocante, que episódio forte, e aí começa a fazer mais sentido tudo que a gente viu antes, depois do quarto episódio, né? Então, com certeza, assim, eu me preocupo, você se envolvia, você entrava na loucura, você tinha pena, mas não tinha pena, mas por que ele não fala? Porque não precisa prendê-la, mas como é que é? Esqueci agora, de distância, esqueci agora, uma medida de protetiva, né, para que ela ficasse longe, até porque ela já tinha o histórico, né, de perseguição, stalking, né, e tal, então... Tinha de quem falar, na verdade, né? Então, ela tinha, né? Ou falava Diz que era assim, uma advogada, mas, tipo assim, cometia crime. não, Aí porque você na já pensa, verdade tem alguma coisa aí, entendeu? Não, ela, no caso, ela chegava contando 1000 vantagens no mundo que ela inventou, né, talvez de um passado muito distante, porque que se perdeu com tudo que ela já tinha feito na carreira dela, né, com os stalks que ela tinha feito, e ela ficava, né, mas com uma pessoa que tem tanta coisa, não está podendo comprar uma Coca-Cola, né, então ele ficava se perguntando, mas deixava ela né, ela queria chamar para sair, ele não cortava, ele não vou, não quero nada com você, não, ele ia dando corda para ela, né? E ao mesmo e vendo que aquilo estava, a gente via que aquilo ali ia dar um problema no final, de saber que aquilo estava aumentando exponencialmente, até dar problemas mais sérios, como a gente vê que depois chega na família dele, nos pais, isso vai expandindo de uma forma, né, sem controle, né? Então, Até mesmo na parte quando ele se envolve com a sua ex, né? sim. Tipo, primeiro, quando a gente, né, nos apresentar a série, a gente não entende por que ele tá brigado com a ex dele. Só que ao longo a gente vai entendendo, né? Então, assim, eu acho que pra mim o start maior é quando ele começou a se envolver com aquele Darryl lá. Sim. Porque, tipo assim, começou a jogar ideia nele e falou assim, pô, você é um cara bom, mas tipo, no final falava mal. Então, pra mim, é onde que falei, cara, o pior que isso acontece na vida real. Sim. Se a gente for ver ali. Acontece. Sim. É o que mais assusta, porque acontece. Assusta e acontece mesmo. Acontece. E aqui dali que eu comecei a pegar empatia com o protagonista. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pausei o episódio. Eu cheguei, vou ser sincero, eu maratonei. Assim, eu assisti assim, de A a Z, porque eu queria ver mesmo se era aquilo mesmo que eu tava vendo. Mas chegou um momento, chegava esses starts aí, naquela cena lá que, tipo, o Darren. Eu não vou. O quarto episódio. O fatídico quarto episódio. É onde que eu falei, não. Eu lembro que eu começava a assistir. Eu pausava o episódio no meio. Falei, não, calma aí, deixa eu dar um tempo. Falei, não, é isso aqui que eu tô vendo. Aí eu tomava uma água, tomava um ar, pra ver se era aquilo. Eu fiquei capatônica, porque assim, não acredito que eu tô vendo como é que é, sabe? Eu fiquei também, eu também fiquei meio ainda assim, meio anestesiada, eu fiquei meio que, sabe, meio... pasmo, né? E aquilo ali, ele leva ainda pra vida pessoal dele. Isso que... É isso que... E é onde que a gente vê, né? É isso que ele pegou o trauma ainda, e é que a gente fala, né? E aí entra naquela loucura meio psicológica. Porque é algo assim, que a gente quer contar, mas não sabe como que a gente consegue organizar a história. Entra até uma síndrome de Estocolmo, né? De uma certa forma também. Sim. Entra um pouco nisso, entendeu? Então, né? E aquele negócio, e aquilo dali fica, né? Então foi no quarto episódio que eu parei, eu pausei 3 vezes o quarto episódio. Eu pausei e falei, não, deixa eu ir lá. Aí eu fui lá e continuei. Pá. Aí na hora que eu vi as cenas... Provavelmente você não foi o único que fez isso. Foi muito forte. Não, foi forte. E aquilo ali foi meu start pra loucura mesmo. Aí só depois que eu fui até o final mesmo da série. Mas o que eu vejo é que entra naquilo, né? Eu acho que foi a partir daí que ele começou a correr atrás do... Como que eu vou preencher esse vazio? Como que eu vou...
E esses vazios foi como eu falei, foi como eu falei, assim, agora que eu vou entrar na parte da Marta, né? Porque se a gente for ver, a Marta mesmo é onde que começou toda a loucura dele, né? Ele já começou, se a gente for ver toda a história do Danny Dunn, né? Que é o Rich, vou chamar o cara de Richard Gad, né? Que é o nome verdadeiro dele. Mas, assim, o que eu vejo é que eu acho que foi a partir que ele conheceu a Marta que onde que ele começou a dar esse start aí. Você acha? Eu acho que foi quando ele... Porque eu acho que foi a partir quando ele começou a... Que a Marta começou a ferrar a vida dele, que ele começou a correr atrás dos vazios. E aí, Entendi. a partir disso... Não sei se você agora. organiza os fatos a partir disso. Porque a série não mostra de maneira clara isso aí. Como que os fatos são organizados. Eu acho que, como eu falei, é um quebra-cabeça. Que a série te dá... mas que ao longo ali da história, ele vai conectando os núcleos, mas esses núcleos, pelo que dá para entender, a série não organiza para você. Você que tem que montar um quebra-cabeça. O que eu entendo é que quando a Marta começou a ir todo dia naquele pub ali, naquele bar, naquele café, aí é onde que ele começou a se envolver. Aí cada vez mais a Marta começava a dar o famoso, começava a jogar em cima dele. E então acho que foi a partir daí que ele começou a criar os vazios na vida dele. Aí foi onde que deu esse start para ele começar a se envolver com coisas pesadas. Aí a partir daí do que deu, no que a gente fala, né? Ele tinha tanto vazio, que ele não sabia como preencher, porque uma hora ele acha que ele tinha que uma hora que ele tinha que se envolver com a Marta, outra hora ele acha que tinha que se envolver com o Daryl. Aí tem uma hora que ele vai nesses sites de relacionamento aplicativo que ele acha que, acho que se eu se envolver com alguém com meu gênero diferente, eu acho que dá certo. Aí foi onde que ele encontrou a Terry, no meio aí. Então eu acredito que eu entendo que a Marta foi o start dessa loucura dele. Não sei como você organiza os fatos aí. Não sei se eu tô... Esse ponto, acho que eu entendi, eu absorvi isso de uma outra forma, tá? Eu entendi que a Marta, ela era, digamos, o presente da história, né? Isso. E aí, no quarto episódio, volta ao passado, que aquele foi que aí entrou o Daryl. Então, aí o Daryl, a história do Daryl, ele é um flashback, né? Então, explica o porquê, é o momento que a gente passa a entender por que ele age com a Marta no presente desse jeito, né? Assim, como eu entendi assim. Então, assim, você tem lá a Marta em cima dele, né? E ele mostra, tem a questão, não sei se já tinha entrado a Terry nessa fase, mas ele tinha até um perfil, ele falava um nome falso para os encontros dele, né? Então, ele não se envolvia com ninguém, né? E ele não entendia o porquê, tantas questões e por que ele não reagia com a Marta. Até o quarto episódio, que para mim é um flashback, que aí a gente entende que o que aconteceu com ele, com o Daryl, na verdade, o deixou, digamos, sequelado mentalmente. Ele ficou totalmente perdido, ele não sabia mais sobre até a opção sexual dele, se ele já era ou se ele ficou depois do Daryl, ele não sabe mais sobre isso, ele ficou com um vazio, ele ficou com uma sequela, ele não falou isso com ninguém sabia, ele guardou para ele, e isso deu um estrago na mente dele, que aí a gente passa a entender o porquê que ele não rejeitou a Marta. Então, a impressão que eu tive é que foi a equação perfeita. Ele sequelado e vulnerável, e a Marta também, que tinha problemas, encontrou nele por uma equação fatal, digamos assim. Foi o ímãs que se atraíram, e sabe? Não posso se atrair, né? Entendeu? Eu acho que foi, ela pegou, ela viu naquela vulnerabilidade, ela enxergou essa vulnerabilidade dele. Ele estava muito desprotegido, estava realmente sequelado pelo que aconteceu, ele estava com várias questões psicológicas, então a Marta conseguiu crescer nessa história após, mas o Daryl, para mim, ele é passado, ele é a explicação por que a vinda da Marta acarretou em tantas questões e tantos comportamentos que nós não entendíamos até então. Mas ele se afastou do Daryl até então, depois que aconteceu a situação, o quarto episódio, ele parece que ele se afastou do Daryl, não tinha mais contato, ele seguiu a vida, e aí ele encontrou a Marta, e tem a Terry também, né? E aí a gente sabe que depois ele volta, né? Ele revisita toda essa história.
Então, ele estava com aquilo tudo preso dentro dele, entendeu? Assim, tô falando assim, pelo que eu entendi. Não, Por isso que eu acho que é agora tão você falando, agora organizou as ideias. Porque, assim, o que eu vejo é que a série, ela não dá uma ordem meio lógica. Né? Isso. E é onde que eu senti um pouquinho a estrutura do roteiro na hora disso aí. Eu acho que faltou um pouquinho ali, organizar um pouquinho, não, digamos assim, a série contar em ordem cronológica, mas um exemplo. Fazer assim, vamos, sei lá, no meio desse rolê, a Marta, sei lá, assim, tipo, tá lá o Danny Dunn, né, o Richard, eu vou chamar o cara de Richard Gad, falando assim, vou se envolver com a Marta. Aí, de repente, dá um start, por que essa loucura começou? Aí sim, mostrar só um episódio, que não fala, o episódio 4 é o ponto-chave. Para mim, ele não muda de lugar, é fatídico. Para mim, ele explica tudo, ele explica todo o contexto da história, entendeu? Ele explica. Mas o que eu vejo é como que as cenas são organizadas ali do roteiro, que é onde dá uma... É sutil, realmente é sutil você ir pescando, porque quando você vê ele com a namorada, você passa a entender que é passado. Ele não tá com a namorada. Então, é sutil todo o trâmite entendeu? Você vai entendendo aquilo, né? Então... É meio que como se fosse assim, você vai entendendo de forma superficial, mas você, digamos assim, você não entende para valer. Você só vai entender para valer a partir do momento que começa a dar tudo errado na vida dele. Isso. O que eu senti eu achei que a série faltou dar essa introdução, porque começou a dar tudo errado. Meio pelo que dá para entender, pelo que eu vi ao assistir a série, é que a série, digamos assim, começa a explicar, a Marta entrou na vida dele, beleza. Mas... E a gente não entende aqueles comportamentos. Qualquer um teria já dado um fora nela, se afastado, cortado ela. Ele não cortava direito, ele dava ainda margem para que ela continuasse assediando ele, procurando. Então a gente não. A angústia acho que já vinha dali. Meu Deus, por que ele não corta essa mulher? Como é que ele não se afasta? E a série não explica de maneira clara essa. Não, até o quarto episódio. Até o quarto. Exato. Até o quarto. Depois que eu entendi o quebra-cabeça foi montando. Mas o que eu vejo é que a série não deu uma introdução para aquela loucura dele acontecer mesmo de verdade. Aí eu vou entrar num ponto, Aline, que eu vou ter que... Agora, você lembra que eu falei lá na parte sem spoilers? Que é o seguinte, que 2 semanas, quando a série começou a fazer sucesso, começaram a aparecer as notícias verdadeiras, porque o cara teve uma inspiração, não sei o quê. Sim. Na segunda-feira, eu não lembro, acho que foi na segunda-feira ou no domingo, começaram a sair notícias de quem que era a verdadeira Marta. E aí, ela deu uma entrevista, se não me engano, acho que é no BBC, num dos sites, tipo o Estadão dos Estados Unidos, BBC. Ela começou a falar que, tipo assim, ela começou a falar mesmo, essa verdadeira Marta mesmo, que o nome dela é... Eu não vou revelar o nome dela aqui, para não dar B.O. depois. Tudo bem. Mas que ela falou que, tipo assim, o cara, ele pegou toda essa perseguição que ele deu de início, o Richard deu de início mesmo, e aumentou ao extremo. Só que aí a disputa é quem tá sendo verdadeiro ou não, porque o Richard Gad fez sucesso com a série, e a Fiona, e essa pessoa chegou contando toda a verdade. Até hoje tá nessa briga entre a Netflix e o criador contra essa verdadeira Marta. Porque tudo que ele falou na série, que ele descreveu, ele só aumentou os fatos. Foi como eu falei. Quando você vai descrever uma biografia, você pode aumentar os fatos ou não. E aí, ela se sentiu ofendida pela série. Ela se sentiu. Eu falei, eu entendo esse lado dela. Mas aí o que a gente não sabe é quem que tá certo ou não na jogada. Não tem como a gente, de fato, saber. Ou seja, a gente só pode tentar ter uma teoria, tentar achar alguma coisa, não tem muito o que fazer, mas parece que ela... Eu não sei se é verdade, ela deu essa entrevista, né? Eu não sei se é verdade o que eu ia falar depois. Parece que ela começou a ficar procurando o jornalista. Ela começou a ficar atrás. Até hoje, tá nessa fissura até hoje, porque ela tá ficando processando a Netflix e o criador. Então, assim, do jornalista que entrevistou, né? Quem fez a entrevista com ela, tá meio que desse jornalista também começou a ficar. Eu ouvi falar algo sobre isso, eu não tenho certeza disso. Mas, assim, o que ele esperava? Assim, até então, esse assunto, tem no YouTube o momento em que ele desabafa com todo mundo na série, tem esse vídeo no YouTube,
né, disponível, já que ele desabafa tudo o que aconteceu com ele, Desabafa, né? sim. Isso. Então, assim, então, o que ele até então ele passou a apresentar esse stand-up, né, nos shows dele de stand-up. Até então não tinha grandes proporções, foi ter uma grande proporção quando foi para Netflix. E aí é claro que ele manda recados para as pessoas: por favor, não tentem procurar as pessoas verdadeiras da história, não é o objetivo. Não... Claro que todo mundo ia procurar, e não foi difícil encontrar. Quando você encontra uma pessoa lá nas redes sociais 10 anos atrás, com a escrita igual a da Marta da série, totalmente, né, já matou a charada, olhou a foto da pessoa, bateu a escrita. O que a gente fala, ele deu o spoiler do negócio, né? Claro que ele fez isso, entendeu? Assim, mas, por exemplo, na série tem um momento em que ela já está escaldada com a história, ela consegue virar o jogo com a polícia e mostrar que, na verdade, ele estava dando corda para ela. Então, assim, não dá para saber até que ponto, né? Até que ponto hoje em dia na imprensa, agora que ela está vindo a se manifestar, se ela também está criando um mundo e realmente ela fez tudo isso que o Richard tá falando, tudo bem, não tudo, porque a gente sabe que é uma série, ele teve que enfeitar o pavão, tudo bem, mas ou se de fato é o Richard que tá aumentando. Inventando as coisas, né? Inventando as coisas. Parece até que a questão da prisão dela, na série ela é presa, mas na vida real parece que ela não chegou a ser presa. Não foi presa. É que falar na verdade é que na vida real, é que, digamos assim, é que na série conta mais de 40 mil mensagens que ela manda pro protagonista, né? Uhum. Só que na vida real mesmo, ela, digamos, manda, eu acho que entre 10 ou 20, assim, seguidas. E aí, então, foi como eu falei, aí, pelo que dá para entender, é que o criador, ele se sentiu ofendido. Sim. Mas entra naquilo que a gente falou. A gente não sabe quem que tá certo. Porque no ponto de vista dela, ela não foi presa. Uhum. Ela tem a sua carreira normal de advogada, normal, mas pela série, assim, pelo que estão comentando, que ela viu, que ela não chegou a assistir a série inteira, não assistiu. Ela não assistiu. Uhum. Mas pelo que estão comentando da série, o que foi, o que ela foi que ela foi pesquisando da série, ela se sentiu ofendida. Eu entendo esse lado, é justo. É de se esperar, né? Não, de se esperar. Ela se sentiu ofendida pela Netflix, tanto pelo criador. E dizem, nessa entrevista, ela decidiu que o criador ganhou, digamos, uma grana por conta desse caso dela. As custas dessa história. A história, tudo bem, a história é a verdade dele, mas de achar que as pessoas não descobrir quem era a pessoa é impossível. Não tem como a escrita, até ser advogada com aquela escrita meio, enfim, mas é difícil entender, né? É difícil entender até que ponto ela também criou no mundo dela. Né? Então... e a questão também do Daryl também, tentaram achar a pessoa, mas esse eu acho que ainda não está muito claro, quem é a pessoa. Não tá igual, muito até claro. mesmo eu vou agora que a gente vai entrar no ponto da Terry, né? Que na série eu não entendi muito o papel dela. Eu não entendi muito o que era o papel dela na série. Eu achei interessante. Eu não entendi muito, assim. Eu não sei o que você entendeu o papel dela na série da Terry. Bom, porque ela é transexual, né? Ela é transexual. E a atriz também é trans também. Tá. Assim, eu não. Como que eu demorei um pouco para conseguir entender, porque ela passa bem, para mim passou bem como mulher na série e tal. Eu não estava entendendo até então. Mas aí ela vem justamente em cima desse conflito dele. Ele não sabe o que ele é. Ele não sabe qual é a opção sexual dele. E com ela, ele passou a gostar, de fato, dela, né? Ele chegou a ter um sentimento por ela, teve que acabar com as mentiras, no caso. E ela é uma pessoa... se não me engano, ela é psicóloga ou psiquiatra, não lembro agora na série. Ela sabe... Ela é policial, se não me engano. Não lembro de... Eu acho que ela é policial. Não, ela é psiquiatra ou psicóloga, ela é alguma coisa assim. Psiquiatra. Psiquiatra. E ela tinha umas frases de efeito, ela era meio que a voz, para mim, ela era a voz da razão ali. Ela perguntava, por que você não falou? Você falou isso aqui? Você falou isso aqui, mas você falou... Ela encarou a Marta também, ela encarou a Marta, né? Então, assim, eu acho que o papel dela foi bom, sim. Foi uma pessoa que ele teve sentimentos depois de tanto, né, que ele tem uma relação com ela, mas ele também estava destruído por dentro ainda, né? E ela tinha comentários e comportamentos que até um pouco que a gente também... Por que você falou com a polícia? Você contou tudo?
Mas porque ela, não, caraca, não, é o que a gente pensava. Eu acho que ela trazia um pouco o que a gente estava aqui é o que a gente indagando. fala, ele traz a história do Richard aqui, né? E põe no eu acho que para mim a melhor cena que interpreta o que a gente fala, colocar a história dele no eixo é quando tem aquela treta em que a Marta vai com sangue nos olhos atrás dele. Ah, essa aí que é a baranga, e não sei o que e tudo mais, e começa a ter aquela treta no pub, né? E é onde que a gente vê a história dele indo pro eixo novamente. Porque até onde a gente não sabia o que o Richard queria da vida, o que ele é da vida. Mas a partir do momento que tem aquela treta da Marta contra a Terry, aí que é onde que a história novamente... Desculpe, voltei. Não. O que eu vejo é que a melhor cena que descreve o que você falou é que a gente fala assim, que a Terry coloca a história do Don e Dan no eixo, é aquela treta no café. Sim. Porque é o que a gente fala, a gente não sabe ainda a função da Terry. Mas o que eu vejo é que após aquela treta após aquela briga que a gente vê a função da Terry. É colocar a história dele no eixo. Não é à toa que eu fiquei triste pelo término dos dois, né? Mas e obrigou ele a tomar uma atitude. Não exatamente ainda a atitude ideal, mas ainda o obrigou a tomar uma atitude. Claro que ainda teve a questão dos pais, que é um ponto que eu acho que é legal comentar, mas já tomou uma outra proporção que falava que você tem que fazer alguma coisa, né? Então... Não, mas aquela história ali dos pais ainda, cara, entra naquilo que a gente... É uma coisa assim, é uma decisão difícil, né? Tanto que eu acho que a melhor cena que define é quando ele vê que não dá certo no stand-up e ele decide revelar toda a história. E aí o vídeo dele viraliza na internet e ele fala assim: pai, mãe, vocês chegaram a ver meu vídeo? Aí que quando eles falaram que não, ele começa a desabafar. Tá, mas então, na minha infância, não sei o que, eu acho que era bissexual. Vocês aceitam eu como bissexual? Cara, aquilo ali é onde que eu peguei empatia pelo personagem, porque tem muitas que a gente fala, quando um ser humano, a gente toma muitas decisões erradas na nossa vida e a gente tem medo de contar para nossos próximos do que eles vão achar. É isso que eu peguei empatia pelo personagem. Entendeu? Foi naquela cena que ele pergunta se eles viram o vídeo dele na internet para os pais, e é onde que ele começa a desabafar mesmo. Vocês me aceitam? Ele perdeu a moradia dele por causa da Marta, né? Ele morava com a ex-sogra, mas quando a ex-sogra viu que ele podia estar afetando a filha dela, ela já teve que tirar ele. Quer dizer, é complicado. O caso dos pais também foi muito tocante. Eu até assim, eu acho que eu não sei se ele se preocupou tanto com o vídeo para os pais. Assim, eu lembro que porque os pais moravam na Escócia, pelo que eu vi, eram mais isolados. Ele era da Escócia e aí ele decidiu uma vida na Inglaterra, né? Isso, e aí quando a Marta o ameaçou, começou a procurar os pais dela, começou a assediá-los, ligar para lá e tal, e ela começou a falar para ele, eu vou contar para eles, eu vou contar sobre o seu vídeo na internet, eu vou mandar para os seus pais. Aí ele falou, tem que tomar uma postura, e ele vai ter essa conversa com os pais, para ter que falar, vou ter que ir lá falar, porque eles vão acabar descobrindo através da Marta. Que cena, eu não sei se você também entendeu a reação da mãe e do pai, como é que foi isso, acho que é bem interessante, né? Foi uma cena muito forte também, a gente se emociona junto, né? Não, eu me emocionei, assim. Eu acho que para mim a melhor emoção é quando ele não consegue contar para a polícia, e aí é onde que ele começa a escutar todas as mensagens de voz da Marta. Porque que a gente entende quem que é a persona dela, assim. E o que ficou meio estranho, eu acho que para mim, assim, eu acho que a série não explicou por que chama ele de Rena. Mas explicou. Aí não, explicou, sim, por conta sim. Do todo um contexto. Entendi, Eu acho sim. Eu acho que para mim, eu acho que naquela cena ali que o Richard começa a escutar todas as mensagens de áudio dela, eu acho que ali a série poderia aproveitar o momento para explicar. Ah, não, é bebê Rena porque eu tinha um bichinho, você me lembra disso. Relacionar, eu acho que a série só jogou, mas foi como eu falei, é um gosto pessoal que a série poderia ter explicado, mas foi como eu falei, não me interferiu na
na imersão da série. Mas Sim. eu só não sei como que você enxerga desse arco do Richard agora tentando organizar os fatos para a polícia, através das mensagens Não, do... tá. Eu só vou voltar um pouquinho na parte dos pais. Não sei se você estava, assim, uma coisa que a gente estava muito tensa nessa parte. Sim. A mãe, a gente viu que estava abraçando ele, mas como o pai reagiria? Existe uma passagem muito sutil onde dá a entender que o pai também foi abusado, entendeu? Ele fala a seguinte Ele fica até frase. traumático assim, né? Hã? Ele fica até traumático. O pai ele fala uma frase muito sutil que você, cara, o que é isso? O pai também foi abusado. Ele fala assim, meu filho, eu estudei em escola católica. Quando ele fala essa frase, ele dá a entender que a gente sabe da questão dos abusos, da questão que ele tem dentro do passado. Então, quando ele fala isso e ele abraça o filho dele, a gente fica mais... Eu fiquei muito chocada nessa hora. Eu fiquei chocado também. Porque se a gente pega assim, nada contra a escola religiosa. Não se trata disso, né? Não é o caso. Se trata que sempre coisas maiores sempre vão acontecer. Existe um histórico de acusações, de relatos, a gente sabe que existe, né? Então, ele falou essa frase tão sutil que a gente entendeu e ele abraçou o filho, ele apoiou, e a cara dele de fecha essa questão, que ele vai falar assim, você não é meu filho, ele não tem mais filho, que ele fosse, né, botar o filho para fora, e não, ele aceitou o filho e ainda revela que ele também teve um passado, que ele também teve seus traumas. Aquilo ali foi assim, sabe? Foi algo assim, eu tinha que falar dessa parte. Ali, você vira empatia, porque dali você pega uma empatia ali. E ele ficou mais unido com os pais, então deu. Esse foi um ponto positivo, né? Com relação a ele Sim, e aí ele vai, ele vê que faz sucesso e tal, ele acha que a Marta já tá. Ela volta à tona e começa a ficar atrás com assedia, né? Enfim. Na reta final que ele vai reunir os e-mails, ele ainda não manda tudo para a polícia, né? Ele começa a organizar, mas ele não manda tudo. É engraçado, e me deu outra coisa que me deu agonia. A Marta já está presa, ele está ouvindo as mensagens dela. Ele não consegue se desvencilhar de ouvir a voz da Marta. Não, antes dela ser presa, antes dela ser presa, também. Ele começa a escutar mensagens de voz dela. Para tentar. Presa, porque ele viu que tinha que tomar uma atitude, entendeu? Sabe, ele ouviu as mensagens, separou, começou a viver aquilo, mas depois que ela estava presa, ele continuou ouvindo as mensagens dela. Ele queria. Então, assim, foi um negócio. É outra coisa que você. Mas por quê? Que ele não bota isso para trás, ele continua ainda resgatando isso, sabe? Assim, você vai te mexendo como, por quê? E aí, por que ele tem ainda essa empatia ainda, cara? Sim, e além de fazer isso, ele vai no Daryl. Ele ainda volta no Daryl. Volta ainda para falar assim, eu quero trabalhar com você novamente. Fala na cara dele, porque o Daryl fala, eu vi o seu vídeo. Ele já sabe que ele expôs, eu vi o seu vídeo, recebe ele, você acha que ele vai confrontá-lo ou qualquer coisa? Não, vai tomar um café, vai... Como assim? E aí entra naquela parte final que eu te falei ainda. Sim. Você se lembra que eu falei que poderia ser um final mais poético? Digamos assim, quando ele entra naquele café lá e fala assim, pô, não tem dinheiro, e o garçom fala, é por conta da casa, eu achei que ele poderia travar, fala assim, tipo... Sim, poderia. Calma aí. Poderia. Eu tô assumindo. Poderia. A série meio que termina assim, de uma maneira meio natural. Eu falei, cara, você tá na mesma posição. Poderia terminar de um start, assim, tipo assim, poderia. Calma aí, eu tô na mesma posição da Marta agora. E aí, pelo que dá para entender, é que o ciclo vai começar. É o que eu entendo, tá? Sim. É que provavelmente ele tá na mesma posição que a Marta tava, que ele não tinha dinheiro para pagar o chá, o café, o refrigerante, e que agora ele tá na mesma posição que a Marta quando ele conheceu a Marta. Sim, sim. Eu achei que a série poderia entregar de uma maneira mais subjetiva isso aí. Não, isso até o Fernando, ele viu essa parte comigo e ele falou, ele vai fazer tudo que ela fez, ele ficou naquela... A reação dele foi essa, né? E eu falei, realmente, fica aquela coisa dúbia. Se você vai começar um novo ciclo onde ele se torna a Marta com o barman ou só uma referência onde ele entende que ele deu uma volta completa, mas ele acabou parando no mesmo lugar, no lugar da Marta e se viu ali e indagou tantas coisas, né? Ficou assim, eu acho que eles não queriam ir além disso, eles queriam mostrar a história e quiseram parar ali, mas sim, eu concordo com você, ficou muito subjetivo, muito aberto, muito...
Eu acho que poderia, digamos assim, eu acho que não sei se vai ter uma segunda, eu acho que não vai ter segunda temporada, eu acho que não, acho que não vai fechou, ter. acho que fechou, Acho que para mim fechou ali, mas se fosse para fechar de uma maneira, poderia, digamos assim, pô, o protagonista, o Donnie Dunn, ele tem um start. Eu falei, pô, tô na mesma posição dela. E aí a série se encerrar ali. Aí beleza, porque a gente entenderia que um novo, ou um ciclo poderia se iniciar, ou aquele dali iria fazer o mesmo easter egg, aquela referência, quando ele conheceu a Marta. Mas ele aceitou trabalhar para o cara que abusou dele, ele, né, até a gente não, sabe, o tempo de prisão da Marta, isso tudo bem, na vida real não teve a prisão, mas não teve. Como seria isso e tal? Então, assim, são tantas questões que você vai ficando cada vez mais perplexo, mesmo depois de ter colocado para fora, mesmo depois de ter abordado o assunto, de ter falado sobre esse assunto, de fato, a gente vê, tudo bem, que ele conseguiu evoluir na carreira, mas ele como pessoa, ele conseguiu se curar de alguma forma? Eu não sei. Não sei, acho. E eu fico imaginando como que ele foi produzindo a série e se envolvendo nessas emoções. Totalmente, Jonathan. Como é que ele consegue revisitar tudo isso sendo o ator, o protagonista, revisitar essa história toda? Ó, ele criou, tipo assim, ele chegou na Netflix com essa ideia, ele roteirizou a série, criou a série, parece que ele estava na direção também junto, junto, tá. e atuando junto. Cara, Caramba! Eu fico imaginando ali, isso assim, revisitar isso. Eu, assim, se era eu não aguentaria. Não, nem eu. Eu não aguentaria. Porque eu acho que o criador mesmo, ele foi de uma sensibilidade, cara. O cara tinha que ter. Pra mim, se era eu escalava o trator pra ser eu. Se fosse eu pra revisitar, eu escalaria o trator. O máximo ali que eu iria escrever era um roteiro e acompanhar a produção. Só que, cara, atuar e rever tudo aquilo dali em cena, eu não teria coragem. As cenas, entendeu? Fazer, né, interpretar aquelas cenas, revisitar aquilo ali, só ele, acho que ninguém consegue fazer isso. Não tem uma curiosidade mais boba, na verdade, mas aquele pub que ele trabalhava não é qualquer pub, não. É um pub que fica perto de uma gravadora, que a Amy Winehouse ia para lá, entendeu? Direto, entendeu? Não era qualquer pubzinho, não, era um pub bem famoso lá na Inglaterra. Né? Sim, era um pub bem famoso. Até mesmo o festival que ele começou a carreira mesmo, existe na vida real mesmo. Sim. Que ele foi tentar a carreira de humor. Mas eu acho que a série soube finalizar muito bem, assim, na minha concepção. Tem esses pontos que a gente comentou, mas, né, Aline... As abordagens, na verdade, que foram tomadas, mas, de fato, eu acho que a série fechou. Acho que não tem que mostrar... pra mim. Eu acho que se colocar a segunda temporada, eu acho que vai ser flop total. Porque, tipo assim, a gente entende o interesse, né, fez sucesso, tá dando sucesso, então vamos fazer mais que vai atrair mais público, né? Poderia, em função, né? É igual que eu tô com medo do... Coringa, né? Sabe, o Coringa, né? Eu tô com medo, sabe do quê? Do que vai ser a temporada 2 de Round 6. Também, que aí é uma outra fase. O Round 6 teve problema, porque o vilão teve acusação de assédio, tem umas questões aí. É tudo isso aí. Tem todos os pontos aí. Então, eu acredito que assim, cara, eu acho que a série não pode tomar a temporada 2, não. Não pode ter a temporada 2. Não pode ter. Pra dar certo, se tiver pra dar certo. Mas Coringa era um filme que não ia ter continuação, mas o estúdio perturbou. Foi lá, insistiu. Insistir, vai ter. Espero que seja bom, torço que seja bom. Agora, se não ficar bom, Mas eu acho que nessas séries aí, tipo Round 6 e agora Bebê Rena, cara, eu tô com medo da temporada 2 de Round 6, né? Só que, cara, Bebê Rena não pode ter uma temporada 2. Porque é uma série que se fechou. Não pode. Se fechou, encerrou pra mim, na minha concepção. O que poderia mostrar? O que poderia mostrar numa reta de uma continuação? Não tem o que mostrar. O máximo ali, na minha concepção, é o Richard Gad, sei lá, ele contratar alguém pra roteirizar, sei lá, um ponto de vista de uma outra pessoa. Só que isso aí eu acho que... poderia ser a visão da Marta, né? Talvez a visão da Marta, talvez, né? Mas eu acho que não. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu não sei até que ponto a Marta da vida real é tão sã também, não me parece muito sã. Porque eu te falei, ainda não sabe o que virou essa história ainda, se deu certo esse processo contra a Netflix e o criador. Mas vamos para as notas, né? Vamos lá, vamos começar por mim aqui. Eu acho que Bebê Rena é a série que poderia
ter uma finalização mais, digamos assim, mais poderia finalizar de uma maneira mais poética. O criador, o Donnie Dunn, o Richard Gad, se terminar ali no lugar que ele estava com a Marta, mas o que eu vejo é que a série faltou nos apresentar o porquê que ele estava naquele trauma, naquela loucura. Eu acho que porque se a gente vê, tem uma que a gente fala, tem uma interpretação, tem uma preparaçãozinha aqui, mas tipo, bem leve, aí de repente, vai os 2 pés na porta naquele episódio 4, e vai de uma vez, assim, não vai progressivo, não vai uma curva assim, digamos, volta e cai e tal, não, é tipo assim. Não, passa um caminhão em cima da gente. Não, vai aqui, ó, e do nada. Entendeu? Eu acho que faltou isso. Faltou só essas preparações. Então, acho que para mim é uma nota 9 de 10, assim. Só não é 9,5 porque faltou essas preparações aí. Entendeu? Só não é 9,5 porque faltou essas preparações. Então, para mim é uma nota 9 de 10. Por favor, Netflix, Richard Gad, não faça uma temporada 2, pelo amor de Deus. Termina a série ali. Na primeira temporada funcionou bonitinho. 9 de 10. E você, Aline? De 0 a 10 por quê? Eu não tinha pensado numa nota, vou ser bem sincera. Eu confesso que agora, pensando sobre a série, eu acho que a gente tem tido aí algumas produções pós-pandemia até muito interessantes, abordagens novas. Eu achei a série até um tanto original. Então, isso que eu acho que é interessante na história. Achei que a série tá muito bem, assim, tá a sequência dela, até esse ponto mesmo de você ter uma história até a terceira episódio, na quarta tem aquele impacto que meio que achei legal a abordagem. Quando eu quero dizer isso, eu me refiro, assim, a trazer aí para mim foi uma coisa que me surpreendeu, né? Uma abordagem nova, para mim na visão, achei um tanto original dentro do cara. O tema em si tem várias produções que falam e tal, mas eu digo que essa abordagem eu achei um tanto original. Ainda mais quando a pessoa que fez e que passou pela situação estava ali totalmente envolvida com a história, né? O final, eu concordo com você, eu acho que talvez fosse um pouquinho diferente, mas ainda assim eu respeitei a decisão de deixar aquela coisa meio licença poética, meio assim, aquela coisa meio respeitei, tudo bem. Eu acho que importou mais a jornada do que de fato o seu desfecho, mas sim, houve um desfecho, não precisa ter segunda temporada ali, não tem que saber mais além do que eu vi naquela temporada, tá bom, né? Enfim, já está rendendo até muito aqui fora, a história já está até rendendo muito para cá, que já não é mais na série, já está rendendo. Mas eu não sei se eu realmente estou entre 9 e 8,5. Eu acho que eu vou deixar um 8,5. 8,5, né? Boa. 8,5, vou de 8,5, assim. Mas eu gostei muito da série, gostei muito. Boa. Boa. E fazendo a média aqui, passou com uma nota 8,8 aqui. Então, aproximadamente 8,8, que é uma nota que passou fácil, assim, mas eu concordo com você. Eu acho que a série poderia, nesses pontos que a gente falou, ser um pouquinho trabalhada, mas ter temporada 2, Aline, acho que é difícil, hein? Tem que... Não, acho que... Tem que ter uma história muito boa para justificar uma temporada 2, não tem mais... E mais traumática ainda, se duvidar. Será? Não que aquela traumática? Não traumática, mas tipo, uma história mais envolvente. Sim, né? Sim. Porque entra naquilo que a gente falou. A história, ao longo da série, a gente fica tão perplexo com a vida que essa história, que a gente teve que pausar os episódios e você falando, não, calma aí, é isso aqui que eu tô vendo. Que a gente vai entrando no coro do cara. Então, pra mim, é uma nota 9. E sim, é o Samuca que tá comandando a conta aqui do Dropcast aqui. Eu não falei mal, tá? Eu falei bem da série, é que vocês não... É que a galera não assistiu a série, ó. Não assistiu e não assistirei. Aí, ó. Vai assistir sim, porque... Se for o Samuca, Matheus? É o Samuca? É o Samuca. Fala, Samuca. Se não for, um dos dois, mas eu acho que é o Samuca, porque ele tá comandando as lives do Dropcast, mas tem certeza aí. É o Matheus aí, ó, é o Matheus, Não, não falei mal da série. Eu falei super bem, volta aí, ó, tá na área aí, ó. Eu não falei mal da série, Matheus. Eu falei super bem da série, mas que a série tem os seus defeitinhos, que volta a live nossa aí, assiste, que a gente comentou onde que a série
derrapou aí, que a gente comentou, que a série faltou, porque a série começa meio progressiva, aí de repente, puf, vai para um... Chega com 2 pés na porta, passando emoção. Um soco na cara, é o caminhão em cima de você. Nossa. Eu acho que faltou uma preparação, o que a gente fala, né, Lili? É a preparação para o soco na cara, né? Tipo, limpar aqui e tal, para a gente entender a loucura do cara. É isso, meus jovens. Estamos encerrando aqui mais uma live aí para vocês, que em breve vai estar disponível nas plataformas de áudio. Eu gostaria de agradecer quem assistiu, quem vai ouvir depois. E sim, Aline, faça aí as despedidas, a videoteca do Nando na área, representando aí. Mas eu gostaria de agradecer por ter aceitado o meu convite aí, que falar de uma série muito boa, que a gente ficou perplexo também, que rendeu esse 1 hora aí, que passou voando, que a gente nem viu. Despedidas e o jabá da videoteca do Nando, que tem que mudar para casal da videoteca, hein? Então, obrigada aí pelo convite, Jonathan. Eu adorei essa live, foi muito bom o tema, muito bom o assunto. Como você falou, o papo passou 1 hora, eu nem percebi, a gente foi rápido, e falou de tantos pontos, em tantas partes, então, da série. Então, só agradecer. Então, aproveito para indicar também, né, o canal da Videoteca do Nando. Está um pouquinho parado agora, mas tem lá muitos vídeos. A última proposta foi dos filmes do Oscar, né, para quem já está vendo aí os filmes. Muito boa. Muito legal, né? Foi muito legal essa jornada aí, mas em breve aí, se Deus quiser, o Fernando volta. Eu sou só diretor, só apoiando, mas estamos pela área, qualquer coisa estamos por aqui, a gente vai poder apoiar aí, e é isso, só agradecer, tá? Obrigada aí a todos, tá? Obrigada também, Jonathan. É isso aí, tamo junto, gente. Segue lá a Videoteca do Nando, segue os parceiros. E galera, no domingo a gente vai comentar o episódio 9 de X-Men 97, que tá uma animação. Meu Deus! Aí, que tá muito boa, que a gente vai comentar o episódio 9. E tá o cronograma, hein? E o cronograma, Aline, amanhã, no finalzinho da tarde ali, no domingo de manhã, essa live já vai estar disponível para vocês ouvirem nas plataformas de áudio aí. E no domingo eu encontro vocês às 3 horas da tarde, quem estiver assistindo ao vivo, para a gente comentar aí sobre o episódio 9 de X-Men 97. Mais uma vez, Aline, volta quando você quiser, a gente vai, provavelmente, se der certo, a gente vai cobrir a empreitada The Boys, temporada 4, fica aberta aí o convite aí. Pode contar comigo, só chamar. A gente vai comentar aí, a gente vai tentar fazer a empreitada The Boys, temporada 4 aí, e na quarta-feira que vem, quem estiver assistindo ao vivo, a gente vai fazer um recap da primeira temporada de House of Dragon, que a gente vai fazer aí um recap aí, o que aconteceu na primeira temporada aí. É isso, meus jovens. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Até mais, pessoal.